E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Apesar de eu ter dito na primeira aula presencial que vocês não iam mais escutar essa frase, infelizmente ela se faz necessária. Eu só quero relembrar que esse conteúdo aqui ele está online, tá bom? Não é escolha minha. Infelizmente, pela quantidade de feriados que nós temos, tá? Durante esse período, assim como os pleitos eleitorais e as possibilidades de outras paralisações durante esse período, faz-se necessário eu não perder conteúdo, tá bom? Sendo assim, a aula da gente, nesse instante, vai ser só ministrada aqui virtualmente para que vocês recebam o conteúdo. Vou fazer um reforço quando a gente tiver presencialmente para essa parte, certo? Sendo assim, o que foi que a gente viu na aula anterior? Basicamente, a descrição do que são equações diferenciais lineares, tá bom? E a ideia de ordem. A gente só viu isso. Uma equação diferencial, quando você está mexendo com pelo menos uma das derivadas de uma expressão. Qual é a história de linearidade? É quando você tem aquelas associações. Tanto faz você pegar duas expressões, colocar na conta e calcular de uma vez, quanto calcular cada expressão ser colocada na conta e o resultado ser somado. E a ideia de que tanto faz você colocar um operador de multiplicação na conta, quanto fazer a operação com a função e no final fazer o produto por esse operador. Sendo assim, o que é que a gente vai ver na aula de hoje? A gente vai começar a estudar as equações e o modo de tentar encontrar a solução destas. Beleza? Sendo assim, vamos ao conteúdo. Temos, portanto, o capítulo 2, do qual a gente começa a trabalhar com as equações diferenciais de primeira ordem. Então, o conteúdo a ser ministrado começa com essa ideia aqui, de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Então, a equação diferencial, a gente já sabe que tem que ter derivada. Primeira ordem, para recordar vocês, significa que a derivada de maior grau que deve aparecer é a primeira derivada. E linear, porque ela satisfaz aquela conta, tá? De soma e de produtório. Dessa forma, qual é a definição para ela? É o seguinte, a forma geral de uma equação diferencial ordinária, linear, lembrando vocês, essa história de ordinária significa que ela varia só com relação a um tipo de variável. Tá? Ordinária vai variar ou só com relação a x, ou só a t, ou só a z, tá? Só tem uma variável. Se ela tiver mais de uma variável, você está trabalhando com o quê? Equações diferenciais parciais. Beleza? Sendo assim, ó, a forma geral de uma equação diferencial ordinária, linear, de primeira ordem, é como está descrito aqui na expressão 2.1. É a derivada da função mais uma expressão p de x vezes a função y igual a uma expressão q de x, onde p e q são funções contínuas em um intervalo aberto. Tá bom? A história de continuidade significa, se a gente vai trabalhar com derivadas, pessoal, a gente tem que ter certeza que ao substituir os valores de x nessa conta, a gente vai ter o quê? Resultados. Sendo assim, ó, a gente precisa que essas funções sejam contínuas e o intervalo, tá? Esse intervalo pode ser entre dois números, tá? Ou pode ser a reta inteira. Pode ser iniciado de um número até infinito, ou pode ser de menos infinito até um número. Beleza. Só uma observação que eu faço é o seguinte. Quando dessa expressão que aqui está, esse valor de q de x aqui for zero, tá? Essa observação 2.2, a equação é dita homogênea. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte. Sempre que a gente tiver, pessoal, trabalhando com as chamadas equações diferenciais, toda vez que o resultado desta for igual a zero, você trabalha com uma equação homogênea. Ou seja, é uma equação cujo resultado dela é igual a zero. Beleza? Então, ó, qual foi a ideia que a pessoa tentou encontrar para achar a solução disso aqui? Tá? A pessoa martelou, 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 e como é que eu resolvo isso aqui, homem? Eu tenho uma derivada de uma expressão y,
mais uma função lá P, vezes a expressão de y igual a uma outra expressão. Então, como é que eu resolvo isso? E foi para lá, veio para cá. A primeira ideia que ele olhou foi o seguinte, ó, o lado esquerdo da equação 2.1, ou seja, o lado esquerdo é onde tem a derivada de y, mais p de x vezes y. É a derivada do produto envolvendo y. O lado esquerdo dessa equação é a derivada do produto envolvendo y. O que quer dizer isso, então? Vou escrever para vocês. Lá de cálculo 1, a gente aprendeu isso aqui. Ó. Lá de cálculo 1. Se você tem duas funções, ó, f e g, tá? Quem é a derivada do produto? Ela é igual à derivada da primeira função vezes a segunda, mais repete a primeira função vezes a derivada da segunda. Então ele estava pedindo de alguma forma, dizendo o seguinte, ó, essa expressão aqui, tá? Foi um modo que ele começou a enxergar. Essa expressão aqui, eu queria que ela fosse o resultado, tá, da derivada do produto. Só que aí você teria o seguinte, ó, essa g de x aqui, se for associar, o f' é o y'. O f está aqui, ó, por associação. Essa está aqui, a derivada do f, e o nosso y é o f. O resultado, porém, é que a derivada de g dava essa função p de x. O problema é que se você fosse pegar literalmente aqui, ó, o g de x é 1. E a derivada de 1, quanto é? Derivada de constante seria igual a zero. Então não daria certo fazer isso. Aí ele imaginou um instante, e se existisse uma função, tá? E aí ele chamou essa função de u de x, que se eu pegar essa função, tá? Aplicar aqui, ó, numa multiplicação, e se ela fosse, ó, essa minha expressão g no produto, ou seja, ele está dizendo, ó, que se ele pegar uma função u, ou seja, u vezes a expressão de y, fosse calcular a derivada, o que é que você teria? Derivada de u vezes a expressão de y, mais, repete o u, vezes a derivada de y que aqui está. Aí ele pensou um pouquinho, não sei se dá certo, porque não bate muito com a expressão que a gente tem, ó, que é quem? Y' mais p de x vezes y. Aí ele olhou uma alternativa, e se eu pegar, já que ela não está aqui, mas se essa função de x é diferente de zero, e se essa função de x aqui, ó, for diferente de zero, e tem que ser diferente de zero se eu quero imaginar alguma coisa, porque se ela for igual a zero, ia zerar tudo aqui, ó, não ia ter conta. Então esse u de x aqui sendo diferente de zero. Sendo ele diferente de zero, eu posso multiplicar ele aqui nessa conta? Tá? Será que eu posso? Então você teria isso aqui, ó. O de x multiplicado por y', ó, esse u de x multiplica o y' mais o p de x vezes y. Tá? Ou seja, posso fazer distributividade à direita, então ficaria, ó, u vezes y' mais u de x, p de x, tá? Vezes o meu valor de y. Eu tenho isso aqui. Tá? Então, veja, eu estou com essa expressão aqui e estou com essa. Como eu quero que a ideia que estava lá descrito é que... Me perdoe, vocês vão ficar ouvindo
o latido da cachorra, pessoal. Me desculpe, não tem como. Vou amarrar a bichinha, não. Vai com efeito sonoro. Eu acho que ela tá dizendo que não tá entendendo. Ou tá dizendo que tá entendendo, não sei. Não entendo cachorrês. Tá bom? Então, eu não sei se ela não tá satisfeita com a conta. Tá bom? Então me perdoe. Vamos embora. Então você tem isso aqui. Aí ele pegou e disse, se eu igualar agora, vai igualar essa conta aqui de cima com a de baixo. Vou igualar. Então eu tenho, ó, pela ordem, u de x vezes y' mais derivada de u de x vezes y. Isso aqui tem que ser igual a outra conta que eu fiz. U de x vezes a derivada de y mais u de x p de x vezes y. Olha a igualdade aqui. Ó. Pela igualdade você tem o seguinte, ó. Daqui, ó, olha esse lado da esquerda, vamos igualar com o da direita. O que for em comum entre eles, a gente tira da conta. Então, ó, você veja que u de x vezes a derivada de y, tá aqui, ó. Tá aí. O que foi que sobrou? Isso aqui, ó. O que sobrou da conta foi que a derivada de u vezes y, isso aqui tinha que ser igual a u de x vezes o p de x vezes o valor de y. Aí ele olhou um pouquinho, será que dá para eu simplificar mais alguma coisa ainda? Ele percebeu que dava, pelo seguinte, para que eu possa fazer essa conta inteira, tá? Eu acho que todo mundo há de concordar comigo o seguinte, y tem que ser diferente de zero. O y tem que ser necessariamente diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque se ele for zero, lá no início da conta, ó, já aqui em cima, ó, a derivada do meu y, derivada de constante, é zero. Qualquer fator vezes zero dá zero. Então fica zero aqui, ó, do lado de cá. Do outro lado tinha que ser zero também. Então não tinha conta para resolver. Então, obrigatoriamente, esse meu y aqui, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Agora sim, ó, como ele é diferente de zero, dá para simplificar. Então, se eu pegar toda essa expressão aqui, ó, e dividir por y, vai ficar quem? Derivada de u de x vai ter de ser igual a u de x vezes p de x. Tá? O que é que a gente faz aqui, pessoal? Vou lá para o cálculo 1. Se você lembrar do cálculo 1, o que é a derivada de y? Eu vou botar de vermelho, tá? Deixa eu consertar aqui. Deixa eu botar de vermelhinho aqui. Lá do cálculo 1, você tem o seguinte. Ó. Como é que eu posso reescrever? Só essa simbologia. Ó. Derivada de y. Lá na primeira aula, a gente viu algumas escritas. E aqui a gente refaz. A gente pode fazer isso aqui como sendo derivada de y com relação a x. Ora, se isso aqui é verdade, tá? Não sei para que eu botei esse parênteses aqui. Tá? Isso aqui implica o seguinte, então. Se eu tiver a derivada de u, ó, derivada de u de x, isso aqui seria igual a quem? D de u sobre d de x. Ou seja, eu posso reescrever essa expressão aqui, ó, tá? A partir disso aqui. D de u sobre d de x é igual a u de x, p de x. O que é que eu vou fazer na minha conta agora? Todo mundo que tem u, eu vou jogar para a esquerda. Todo mundo que não tem u, jogar para a direita. Então, eu posso reescrever essa expressão como sendo ó, d de u dividido
por U de x, isso tem que ser igual a P de x vezes D de x. E aqui, ó, não tem problema nenhum se eu calcular a integral. Se eu passar a integral à esquerda e à direita. Então o resultado vai ser, ó, lá de cálculo 1, pergunta a vocês, quem é a integral de 1 sobre x d de x? Ah, professor, mas aí tem u. Esquece a letra. Coloca na tua cabeça a ideia. Quem é a integral de 1 sobre x d de x? Professor, é logaritmo natural de x. Então a integral de 1 sobre u d de u, quem é? Logaritmo natural, só um instante, de u de x. Eu sei quem é esse P que aqui está? Não sei quem é o P. Então continua a ser integral de P de x, D de x. Acabou a conta? Tecnicamente não. Porque agora eu vou fazer o seguinte, ó. Quando a gente calcula uma integral imprópria, o que é que ainda sobra? Uma constante. Tá bom? Então ainda vai sobrar aqui o quê? Uma constante. Mas beleza. Por enquanto aqui, vamos considerar que essa constante que aparecer lá seja zero. Não tem problema nenhum em fazer isso. Dessa forma, então, como é que eu faço para... Já que eu quero achar, eu disse que existia uma função u de x. Eu quero achar um modo de calcular ela. Sendo assim, como é que eu faço para tirar a simbologia de logaritmo aqui? Fácil. Vou usar uma propriedade que eu aprendi lá no cálculo 1, que é a seguinte, ó. Exponencial do logaritmo natural de A, isso aqui é exatamente igual a A, que é a mesma coisa do logaritmo natural de exponencial de A. Então eu escolho uma das duas para me satisfazer. Quem é que vai me satisfazer? Essa primeira parte. Sendo assim, se eu jogar exponencial à esquerda e à direita, fica exponencial do logaritmo natural de u de x. Isso aqui vai ser a mesma coisa do u de x, que é exatamente a mesma coisa que exponencial da integral de p de x d de x. Pronto, é isso aqui, ó. Achei quem é a minha quem? A minha expressão u de x, que eu vou usar na conta. U de x é essa expressão que aqui está. Beleza, professor, o senhor achou o u, mas o senhor não deu a resposta de quem é o y ainda. Como é que o senhor vai fazer? Agora, eu vou usar a segunda parte da conta. Tá? A segunda parte da conta. Então, vamos lá fixar, lá na apostila. Vou mostrar a vocês esse u e depois eu vou mostrar a segunda parte, tá? Com relação ao y. Vamos ver lá a descrição disso aí. Então, como eu disse para vocês, está aqui, ó. Ele achou que era derivada, suponha que tem u de x, ele é diferente de zero, multiplicou do jeito que eu disse, fez, ó. Tá lá toda a dedução aqui, ó, tá? Até achar quem? O valor de u de x, que é exatamente o que a gente encontrou, que é exponencial. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso achar ainda a minha solução para quem? Para o y. Achei quem é o u. Como é que eu vou fazer? Beleza, vamos voltar lá para terminar a dedução. Anteriormente, o que foi que eu fiz? Eu vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem. Eu peguei, eu disse, ó, imagina que tem um u de x que eu vou multiplicar, ó, pela minha equação diferencial. Está aqui, ó. Foi nessa parte. Veja que eu calculei ele, esse u de x, multiplicando a parte do quê? Da esquerda. Mas quem é a minha expressão por completo? Aí eu vou botar lá de vermelho. Ó. Se a minha expressão era y' mais
P de x vezes y igual a Q de x. E se eu peguei essa expressão que aí está, essa expressão aqui, ó, tá? E multipliquei o lado esquerdo por U de x, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, vou ter que fazer do outro. Ou seja, do lado direito eu também vou ter que multiplicar por quem? Por U de x. Tá? O que foi que eu ainda disse? Ó? Que esse U de x, quando eu multiplicar aqui, vai me dar quem? A derivada com relação a x, né? De quem? De U de x vezes y. Então, isso aqui vai ser igual a quem? U de x. Deixa eu ajustar aqui, tá? Vai ser igual a quem? A U de x vezes Q de x. Beleza. Professor, se eu quer achar o y, mas o y está aqui dentro da derivada, como é que a gente faz? De novo, volta lá para o cálculo 1. Lá no cálculo 1, quando a gente começa a falar de integral, tem duas expressões que todo professor de cálculo fala, que é o seguinte, ó, a integral da derivada de uma função, tá? Isso aqui é igual à própria função. Tá bom? A integral da derivada, isso aqui dá a própria função. Mais uma constante. E a segunda parte é que a derivada da integral de uma função, isso aqui é igual à própria função. Existe só essa sutileza. A integral definida, tá? A integral indefinida de qualquer expressão me dá uma primitiva mais uma constante. A derivada de uma integral aparece a primitiva mais a constante. Quem é a derivada da constante? Zero. Por isso que não aparece nessa segunda entrada. Sendo assim, qual dessas duas alternativas eu utilizaria aqui? Ó? Seria o quê? Essa primeira. Então, acontece, ó, se eu jogar a integral, tá? A integral com relação a d de x à esquerda e à direita, o que é que eu vou ter? A integral da derivada de uma função, quem é? Me desculpe, pessoal. Até a cachorro reclamou agora. É a própria função. Quem é a função aqui dentro? U de x vezes y. Eita! Isso é igual. Continua sendo a integral de U de x vezes Q de x d de x. E volta para cá. Ó. Na propriedade é o quê? A função mais uma constante. Por fim, se eu quero achar o valor de y, o que é que eu faço? Pego todo mundo que está multiplicando ele e passo para o outro lado dividindo. Por que é que eu posso dividir a minha expressão aqui por U de x? Porque lá no início das nossas contas está aqui, ó. Eu posso passar dividindo sem problema nenhum, porque lá no início da conta eu disse que o meu U de x é o quê? Diferente de zero. Então, como ele é diferente de zero, ele pode ser o quê? Um divisor. Sendo assim, a minha expressão de y, para fazer a conta e chegar no resultado, vai ser quem? A integral de U de x, Q de x, dx, mais uma constante. Tudo isso dividido por quem? Por U de x. É essa fórmula que vocês vão ter que decorar.
Ah, professor, e tudo isso que o senhor mostrou? Eu mostrei a conta para chegar nesse resultado. Então, o que é que eu preciso que vocês façam? Memorize essa fórmula. Tá? E tem que memorizar dentro dessa fórmula quem? O U de x. Quem é o U de x? Vou botar aqui do lado. Ó. Exponencial da integral do P de x, D de x. Pronto. É essa a minha expressão. Coloque essas duas fórmulas, uma do lado da outra. A partir de agora, toda conta vai ser feita usando isso aqui. Tá bom? Toda conta vai ser feita usando isso aí. Vamos lá para a apostila. Aí está as expressões que eu disse a vocês. A 2.5 e a 2.6. Ah, professor, por que o senhor botou exponencial de menos P? Porque dependendo do livro que vocês pegarem, ele pode estar descrito como a 2.6. Como é que eu chego na 2.6? Troco ó, na 2.5 o U pela expressão de exponencial e o U de x aqui, que é exponencial, se eu trocar ele do denominador, o que é que eu faço? Pego a exponencial e inverto o sinal da potência. Por isso tem um menos aqui. Tá? A expressão 2.5 e 2.6 é o quê? A solução geral. E esse U de x que aqui está é chamado fator integrante. Tá bom? Isso aí é o fator integrante. Ah, professor, eu acho que é muito difícil resolver uma conta com isso. Não, não é. Eu vou mostrar aqui o exemplo agora. Tá? Esse exemplo 6, para mostrar a vocês que essa conta aí é extremamente simples de ser resolvida. Então vamos lá. Resolva a equação t vezes a derivada de y mais 2 vezes y é igual a seno de t. Com esse t positivo. Determine como se comporta a solução de y quando t vai para infinito. Aí você chega aqui, ó, você já olha para essa conta e fala, professor, o senhor acabou de fazer uma conta. E na conta que o senhor acabou de explicar, professor, esse t aqui, ó, não multiplicava o y'. Ninguém multiplicava esse y', professor. O senhor tirou esse t de onde? De onde danado surgiu esse t? Esse t é o u, é? Tá? Detalhe é, o t que está aqui não é aquele u de x. Mas, professor, não tem ninguém, tá? Abre aspas, tá? Não tem ninguém, tem que ser o número 1. Só tem o número 1 multiplicando a derivada de y. Como é que eu faço com esse valor de t aqui? Ora, se só tem o número 1 aqui na frente, o que é que eu faço? Pego toda a minha expressão e multiplico por quem? Por t, ó. Tá aqui, ó. Multipliquei todo mundo por t. E aí, quando eu multipliquei, vai ficar quem? Y' mais 2 vezes y dividido por t igual a seno de t. E aí eu posso separar, ó. Y' mais, se a expressão de p multiplica y, quem é que está multiplicando o y aqui? 2 sobre t. Se o q é ao lado direito da igualdade, quem é o q aqui? Seno de t dividido por t. Então, eu vou fazer minha primeira conta, que é a minha conta para determinar o valor de u. Sendo assim, ó, o p de t aqui, ó, é 2 dividido por t. Ou seja, o de t é igual à integral de 2 dividido por t de t. Quanto é que dá a integral de 2 dividido por t de t? 2 é constante. Para fora da integral, fica o 2 para multiplicar. Quem é a integral de 1 sobre t dt? Eu fiz essa conta agorinha. Fiz essa conta agora. Lá na história do u. Lembra que eu fiz, ó? Quem é a integral de d de u dividido por u? Eu disse que é a associação da integral de 1 sobre x dx. Se eu trocar o x por t, 1 sobre t dt. Então a integral vai ser quem? Logaritmo natural. Por isso está aqui, ó, 2 vezes logaritmo natural. Nessa conta que aqui está, vou até dar uma ampliada. Nessa conta que está aqui, o 2 que multiplica o logaritmo, eu posso usar uma propriedade de logaritmo. Que diz o seguinte, ó, a constante que aqui está, ela pode passar como potência, tá, da minha função.
A função que está aqui, quem é o t? Por isso que fica quem? Exponencial de logaritmo natural de t ao quadrado. E aqui, ó, lá vamos nós de novo. Eu fiz a conta. O que é que dá exponencial de logaritmo? A função. Quem é a função? T ao quadrado. Ou seja, a função de t, ou seja, o fator integrante, que a gente queria determinar quem é t ao quadrado. Então, pegando esse t ao quadrado e passando ele a multiplicar todo mundo, ó. Tá? O t ao quadrado eu vou multiplicar por todo mundo. Multipliquei, fiz aquela outra relação. E o que é que dá a minha solução? Y igual a integral de u de x vezes q de x. Quem é o q? Vamos voltar, ó. Seno de t sobre t. Quem é o u? T ao quadrado. T ao quadrado dividido por t, fica só o t. Por isso que tem aqui, ó, t seno de t dt. Ah, professor, por que é que o senhor não... Cadê a divisão aqui por u? Eu botei ele aqui multiplicando. Eu posso passar logo dividindo. Qual é a maior dificuldade que eu vou ter aqui? É calcular, ó, quem é a integral de t seno de t. E como eu disse a vocês na primeira aula, pessoal, eu não tenho controle sobre as integrais que vão aparecer. Aqui, tá? Abram a apostila de cálculo 1. Eu vou deixar disponível para vocês. Nessa expressão daqui, ó, t seno de t, tá? Só tem um jeito de resolver, integração por partes. Na apostila de cálculo 1, pode colocar integração por partes que tem essa conta feita. Integral de t seno de t. Dá quanto? Seno de t menos t cosseno de t. E aí passa o t quadrado dividindo, tá aqui, ó. Tá? Minha expressão de y é quem? Seno de t menos cosseno, menos t cosseno de t, mais uma constante, dividido por t ao quadrado. Aí ele pergunta lá, tá? Isso é só uma pergunta para interpretar. O que é que acontece com a minha função de y quando t vai para infinito? Professor, o senhor vai perguntar isso? Não sei, depende da questão. O ponto aqui é, quando t vai para y, não importa o que aconteça, o seno vai ficar restrito entre quem? 0 e 1. Menos, que 0 e 1, perdoe, entre menos 1 e 1. Não importa o valor de t, ele vai ficar restrito entre menos 1 e 1. T cosseno de t. O cosseno, assim como o seno, vai ficar restrito entre menos 1 e 1. Vai ficar nessa oscilação, nesse intervalo. E o t vai multiplicar essa oscilação que aqui está. Ó. Então, no máximo, dá t vezes 1 e o mínimo dá t vezes menos 1. E aí eu ainda tenho mais uma constante. Olha o que acontece. Ó. Se o número, tá? Teorema de sanduíche aqui, cálculo 1, seno, uma função limitada, tá? E o de baixo indo para infinito, o resultado do limite é 0. Então essa primeira parte aqui dá 0. Cosseno de t é limitado. Então, ó, entre 0 e 1. Então, no máximo e no mínimo, como eu estou dizendo para vocês, vai ficar o quê? T e menos t. Aí t e menos t dividido por t. De novo, teorema de sanduíche. Esses dois lados, eles vão para 0. Se os extremos vão para 0, o do centro vai para 0 também. Então, essa segunda parte aqui no limite vai para 0. Uma constante dividido por t que vai ao quadrado, o t que vai para infinito, dá 0 também. Ou seja, quando esse t, ó, se distende para o infinito, a solução começa a se aproximar de 0. Ah, professor, mas isso é muito difícil. Concordo. Mas é uma questão de interpretação. Tá? Estou fazendo as relações das contas que aparecem. A princípio, o que é que a gente vai precisar aqui? Volta aqui um pouquinho. Eu preciso que vocês memorizem a expressão, tá? 2.4, 2.5, tá? Que são as soluções. 2.5 é a solução de y, 2.4 é o fator integrante u.
Por que é que você pode decorar a 2.6? Que é outra forma de escrever a 2.5. Mas eu aconselho memorizar as duas, 2.4 e 2.5. Beleza? Vamos ver outra coisa aqui, ó. Problema de valor inicial. Esse problema de valor inicial aí, pessoal, não é nada mais, nada menos do que o seguinte. É uma equação diferencial ordinária. Tá? Aqui no caso, a gente vai estar restrito a linear de primeira ordem. A ideia de valor inicial significa que nas suas contas você tem uma referência de partida. Ou seja, um valor que você sabe que aplicado na conta qual é o resultado. Então, por isso que se chama valor inicial. Porque, querendo ou não, naquele valor ali, ó, naquele início, você sabe o resultado da sua conta. Então, a definição 2.3 diz isso. Ó, uma equação diferencial desse tipo, juntamente com a condição inicial, ó, a minha função aplicada num ponto ó, inicial, eu tenho uma solução inicial. Constitui o chamado problema de valor inicial, que geralmente é denotado pela expressão 2.7. Aí se você pode pensar, Ave Maria, isso é difícil demais? E a resposta é não. O que é que eu vou fazer aqui como exemplo? Eu vou pegar a mesma expressão que eu peguei ainda agora, ó, t vezes y' mais 2 vezes y igual a seno de t. Estou colocando que o t aqui ó, é maior do que zero. Por quê? Porque se eu considerar, posso considerar o t negativo? Poderia. O único valor de t que eu não posso considerar nessa conta aqui, quem é? O zero. Porque se t for zero aqui, ó, olha o que acontece. Se o t é zero, 0 vezes qualquer coisa dá zero. Mais 2 vezes y. Quanto é o seno de zero? Dá zero. Aí 2 vezes y igual a zero. Isso significa o quê? Que o y também é zero. Então anula a conta, não vai para canto nenhum. Ah, professor, e se não fosse seno, fosse cosseno? Porque o cosseno de zero é 1. Aí, beleza. O t, você lembra que o t que está aqui, ele passa a dividir nos demais membros? Qual é o valor que é divisível por zero? Não existe. Então, obrigatoriamente aqui, ó, o meu t não pode ser zero. E por questões, como lá na conta diz, ó, quando o t vai para mais infinito, significa que o t é o quê? Estritamente positivo. Tá? Ele pode começar de negativo, mas ele se estende a positivo. Então, eu vou considerar o t só positivo. E ele dá mais uma informação. Ó. Na conta que você fizer, quando você pegar o valor de y e aplicar o valor de x igual a π sobre 2 na conta, o resultado tem que ser 1. Então, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente resolve a equação ó, do jeito que a gente resolveu. Acha quem é a expressão de y. Quem foi? Seno de t menos t cosseno de t, mais uma constante dividido por t ao quadrado. Beleza. Aí, o que é que eu faço? Ó? Eu vou usar exatamente esse valor de π sobre 2 ó, e jogar nessa conta aqui. Sendo assim, sendo capaz de determinar o valor de C, para o qual o resultado da conta foi igual a 1. Aí eu fiz isso. Ó. Queremos agora que y aplicado em π sobre 2 seja igual a 1. Tá? O π sobre 2 aplicado em y, o resultado seja 1. Isso é, então, 1 é igual a y de π sobre 2. Aí fica ó, seno de π sobre 2, menos π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2, mais uma constante dividido por quem? π sobre 2 ao quadrado. Vamos lá. Quanto é seno de π sobre 2? 1. Cosseno de π sobre 2? 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, do lado direito, fica sendo quem? 1 mais c. Aí, ó, π dividido por 2 ao quadrado é π ao quadrado sobre 4. 1 vezes ele, π ao quadrado sobre 4. Pego um que está à direita, jogo para o outro lado, em vez de sinal, chega aqui. Sendo assim agora, com o valor de condição inicial, eu consigo determinar quem realmente é a minha constante e substituir lá na expressão de y. Está aqui, ó. O y agora, para um problema de valor inicial, é essa. Tá?
a minha função de y com aquela condição inicial é essa expressão que aqui está. Então chama a atenção do seguinte, pessoal. Tá? Presta atenção no teorema fundamental aqui. Ele diz, ó, se as funções p de x e q de x são contínuas em um intervalo aberto, contendo um ponto x igual a x0, então existe uma única solução que satisfaz essa equação e a condição inicial. O que é que eu quero dizer com isso? Para cada condição inicial que você colocar, você acha, ó, uma expressão de y diferente. Professor, se eu tivesse escolhido aqui, ó, em vez de π sobre 2, e se eu tivesse colocado 0? Olha o que ia acontecer. Ó. Seno de 0 é 0. 0 vezes qualquer coisa, porque cosseno de 0 é 1, mas não importa. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Seno de 0 é 0. T cosseno de t deu 0 também. Então isso aqui, ó, tchau. Ia ficar, ó, mais c dividido por quem? 0 ao quadrado. Existe algum valor que eu posso dividir por 0? Não. Então, não tinha solução. Ah, se eu tivesse escolhido π sobre 4, professor? E se eu tivesse escolhido, por exemplo, π? Para cada valor desse que você escolher, você tem um resultado diferente. Tá bom? Então, beleza. Vamos voltar para mim. Então, pessoal, era isso que eu tinha a dizer para vocês na aula de hoje. Então, por favor, coloquem essas duas expressões, tá? Nessa apostila, eu botei alguns exercícios para que vocês fizessem, para que vocês treinassem um pouco. Treina, não precisa fazer todos. Faz 2 questões, no máximo 2. Estou pedindo mais nada, 2 questões. Resolve, tá? Achou? Beleza, já é satisfatório. Ficou com dúvida? Professor, eu estou com dúvida. Aqui eu não consegui resolver a integral. Qual método eu uso? Vocês me perguntem, que eu explico para vocês na mesma hora, tá? Mas eu peço a vocês, treinem 2 expressões. Só isso. Porque assim como eu disse a vocês lá na primeira aula, eu vou precisar de vocês, que vocês dominem agora. Infelizmente, é uma necessidade. Eu preciso que vocês dominem as técnicas de integração. Tá? Infelizmente, é uma necessidade. Beleza? Sendo assim, aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!